It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting, but I'm here now. Oi pessoal, meu nome é Jenna Martins e hoje eu vim aqui com esse look, uma coisa meio Lady Gaga meets Daenerys Targaryen para falar com vocês sobre as últimas leituras que eu fiz. Minha vida entrou aí numa confusão nos últimos tempos, então dei uma parada por aqui, também dei uma parada no Instagram, foi uma grande loucura, mas agora final do ano, vamos ver se a gente finalmente consegue botar ordem nessa casa. E nada melhor do que falar sobre as últimas leituras então com vocês. Tá muito quente, tô com duas luzes escaldantes na minha cara, eu ainda tô com essa peruca, porque sim, eu decidi, gente, sabe por que eu tô assim? Porque esse ano que eu comprei um monte de coisa pra poder fazer uma fantasiazinha de Halloween, eu não fui em uma festa de Halloween. Então eu falei, eu vou usar isso no vídeo. Por que não? Vou usar. E aqui estou eu usando. Essa peruca, inclusive, era pra fazer uma fantasia de Lady Gaga no clipe de Guy. Vou colocar uma foto pra vocês aqui. Mas muito bem, antes da gente começar então, só aqueles lembretes. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Me segue nas redes sociais que eu sempre dou os updates das minhas leituras por lá. Tô até rindo falando isso, porque ultimamente eu não tô dando update nenhum, porque eu não tava lendo nada. Mas tudo vai mudar, então me segue por lá. E não esquece de deixar o joinha aqui no começo do vídeo, que ajuda muito também. Tudo isso falado, bora lá começar. Bom, gente, são algumas boas leituras. Eu tô aqui com a minha colinha. O primeiro, que inclusive foi o último livro que eu tinha começado a falar com vocês no último update, foi Illuminae Files. Hoje, eu não vou mostrar livro nenhum. Eu vou só colocar fotos aqui. A Diana do futuro vai odiar a Diana de hoje? Vai, mas a Diana de hoje tá com calor e tá com muita preguiça. Mas Illuminae Files, o primeiro volume, gostei muito. Eu dei 5 estrelas. Eu não sei se eu favoritei, deixa eu ver aqui. Sim, eu favoritei esse livro, gente. É perfeito. E com certeza ele é um livro que merece ser lido ouvindo o audiobook, porque assim, é perfeito. O audiobook é perfeito, ele é full casting, né? E toda a ambientação, tudo que acontece. Pra quem não conhece, eu acho meio difícil, esse livro já teve bastante hype. Illuminae Files vai contar a história de dois protagonistas ali, que aconteceu um incidente no mundo que eles viviam, e daí agora eles estão presos em naves espaciais, cada um em uma, e tem um mistério rolando, porque tem uma galera meio que desaparecendo. Eles acham que os comandantes estão envolvidos, eles ainda não estão entendendo muito bem, então eles vão ficar nessas comunicações, porque o livro ele é todo narrado em arquivos. Então tudo isso aqui já aconteceu e a gente tá lendo os arquivos desse caso. Muito interessante, muito gostoso. Se eu não estiver conseguindo fazer sinopses boas nesse momento, gente, me perdoa, por favor, eu tô com muito calor. E eu gostaria de ligar o ventilador, mas vai ficar tipo um puta barulho de fundo. Melhor não. Então eu vou aguentar aqui. O segundo livro que eu li foi A Garota da Casa do Lado, que eu dei 4 estrelas. Esse livro ele é inspirado numa história real. E é uma história, assim, bem difícil, né? Ele vai contar a história dessas duas irmãs que acabam ficando órfãs e são mandadas para casa de uma tia. Essa tia tem alguns filhos, ela é meio que tipo assim, I'm not a regular mom, I'm a cool mom. Então, tipo, ela deixa eles fazerem o que eles quiserem, eles são super crianças. Eu acho que ela, que é uma das mais velhas, deve ter ali em torno de uns 12 anos. Todas as outras crianças ali da região, elas são bem novas e tal. Essas duas irmãs, então, são enviadas para casa dessa tia, mas ela não é tão cool mom assim, entendeu? Na verdade, ela detesta ter pegado as duas. Ela só pegou as duas porque ela ganharia um auxílio, né, financeiro ali e tal. E aí as coisas elas vão se desenrolando, se desenrolando. A gente vê tudo isso narrado ali da perspectiva de um menino, que ele é meio apaixonado pela menina principal, vamos dizer assim. E meio que o que vai acontecer é que essa tia e todas as crianças vão começar a torturar essa menina. Basicamente é isso. Isso realmente aconteceu, foi uma história que realmente aconteceu. Não muito bem nessas configurações, assim, mas é uma história que sim, aconteceu. Uma menina realmente foi torturada por várias pessoas por vários dias e acabou falecendo. E esse livro, então, pega essa história, mas cria uma narrativa, outras questões ali em volta. Depois eu li To Kill a Kingdom, que tem até vlog aqui, onde eu tô lendo esse livro. Eu dei pra esse livro 3 estrelas e meia. Ele começou muito bom, muito bom.
Ele é uma releitura aí da Pequena Sereia. Ele começou assim, bem parrudo mesmo, eu tava gostando muito do livro, porque é uma vibe meio que, tipo, as sereias elas matam ali as pessoas e arrancam o coração delas, que não sei o que e tal. Só que eu achei que conforme foi indo a história, a sereia, né, que é a nossa pequena sereia, que eu acho que ela meio que se perde ali no personagem, fica tudo um pouco corrido, a gente quase não se importa tanto com a aproximação dela com o príncipe. E aí o final também foi meio meh, então assim, 3,5 é um livro assim, que é bom, não tô dizendo que ele é ruim, mas pela premissa que esse livro tinha, ele poderia ter sido muito melhor. Depois eu li uma HQ que eu recebi da editora Suma, que se chama M de Monstra. Eu dei 3 estrelas. Gente, eu nunca sei muito como avaliar HQs, entendeu? Tipo, a gente avalia a história, a gente avalia as ilustrações, a gente avalia tudo. Tipo, M de Monstra é interessante, ele vai contar uma história dessa personagem que são 2 irmãs, na verdade, que elas são cientistas. Uma dessas irmãs, ela morre, e a outra irmã que sobrevive, ela tenta reviver ela, né? Uma vibe meio Frankenstein, assim, tenta reviver ali. Ela acaba realmente revivendo. Só que quando ela revive, ela não é quem ela era, entendeu? É um pouco confuso. Ela é uma nova pessoa, inclusive o espírito de quem ela era fica ali conversando com ela e tudo mais. E é meio que uma HQ sobre reencontro, assim, se entender como pessoa no mundo, sobre família, sobre perda também, né? Não aceitar que o outro mudou, que o outro foi embora. Então, assim, eu dei 3 estrelas porque eu achei bonitinho, mas pra mim é sempre difícil avaliar, entendeu? Pelo menos até hoje, assim, eu acho que talvez a primeira edição ali de Lore Olympus foi a única HQ que eu realmente consegui falar, nossa, eu gostei muito. De resto, eu sempre tô achando joinha, sabe? Depois eu finalmente terminei Outlander 1. Finalmente veio aí, sei lá, acho que fazem 2 anos que eu tô lendo esse livro. E eu finalmente terminei Outlander 1, né? Eu nem sei como que chama o primeiro. A Viajante no Tempo. E eu dei 4 estrelas. Eu adoro a história de Outlander. Eu já tinha assistido a primeira temporada da série, eu tinha gostado muito quando eu assisti, mas por uma série de inconvenientes da minha vida, eu acabei nunca mais voltando a assistir a série. Quando me tornei leitora, decidi que eu ia começar a ler os livros. A primeira temporada é muito fiel ao primeiro livro. E aí eu falei, vou ler aqui o primeiro livro e depois eu leio os outros. Eu até tenho aqui o segundo livro já comprado, mas é uma série que eu não tenho interesse em dar andamento. Por quê? Outlander é uma série muito, mas muito parruda, assim. Os livros são muito grandes, inclusive numa diagramação, assim, que pega basicamente a página inteira. Então, eu sempre brinco, né, que 100 páginas de Outlander são 300 páginas de um livro comum, entendeu? Porque você lê e você não termina. E eu tô dizendo que é ruim? Não. O livro é excelente. Eu tirei, obviamente, essa 1 estrela justamente porque eu só acho que ele é muito, entendeu? É muita coisa acontecendo. E aí quando você para e pensa que são 10 livros, né? Ainda nem saiu o último livro. Gente, é muita história, então eu realmente não tenho muito interesse de continuar essa série. Mas eu recomendo super, pra quem tem muita vontade de ler Outlander, eu indico você acompanhar o canal de Dona Cleita Sereia, que é a maior fã de Outlander que existe no mundo. E ela tá sempre lá dando os updates das leituras dela, falando o que ela tá achando, quando ela assiste a série também. Então, acompanha a Cleita, que é mais certo de que você vai ver essa pessoa terminando essa série, entendeu? Eu realmente vou ficar aqui deixando a desejar. Depois eu li A Filha do Dr. Moreau, a mesma autora, de Gótico Mexicano. Gótico Mexicano eu tinha adorado, gente. Pra esse livro eu dei 3 estrelas e meia. Ele é uma releitura, né, da Ilha do Dr. Moreau. E assim, esse livro ele não me pegou tanto quanto o Gótico Mexicano. O Gótico Mexicano, gente, eu me envolvi muito na história. Em A Filha do Dr. Moreau, é interessante ali a ideia tal dessa releitura. Eu nunca li A Ilha do Dr. Moreau, mas eu achei interessante essa releitura. Mas eu achei que faltou algum elemento, faltou alguma coisa pra realmente me catapultar para essa história. Entende mais ou menos o que eu tô querendo dizer, assim? Eu acho que eu não me importei com nenhum personagem, eu não gostei de ninguém. Pra falar que eu não me importei nada, tem até ali alguns dos experimentos, né? Tem na ilha, que eu até me importei um pouco com eles. A gente vê a história de 2 pontos de vista, tanto da filha do Dr. Moreau,
quanto de um personagem masculino que chega ali na história, né, pra tomar conta dessa ilha e tal. Mas eu não sei, eu achei que faltou, assim, eu achei que ficou no meio do caminho, sabe? Mas é um livro bem joinha também. Depois eu li o famigerado Trono de Vidro, que também tem o blog aqui no canal. E para Trono de Vidro eu também dei 3,5 estrelas. Eu acho que ele foi um ótimo primeiro livro de uma série. Assim, eu acho que ele entregou o que ele se propôs. Entendeu? Nada demais. Eu acho só que tem algumas coisas assim que eu lembro que ficaram muito marcadas na minha memória. É que uma coisa que eu achei muito estranha é que apesar do livro ser em terceira pessoa, às vezes você lê e parece que tá em primeira pessoa. Isso é uma coisa que eu achei muito esquisita. Eu acho algumas passagens muito bobas, sabe? Uma coisa, tipo, ela é uma puta assassina e não sei o que, lá, mas é umas atitudes, umas coisinhas muito bobas. Os desafios também bem xoxinhos ali que eles têm que passar, né, pra se tornar o assassino ali do rei, que não sei o que e tal. Mas, no geral, eu achei uma boa história. Eu sei que esse livro ele foi escrito faz muito tempo, né, pela Sarah J. Maas. Ela era super jovem, eu acho que ela era até meio adolescente ali, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, até pensando quando ela escreveu esse livro, é um livro ótimo, assim, né? Eu tenho interesse, sim, em continuar a série e continuar lendo, né? Até porque eu sou uma leitorinha de Sarah J. Maas. Hoje em dia eu me tornei, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Tem pouca coisa de Sarah J. Maas. Já tenho, inclusive, os 2 próximos livros comprados. Mas vai ficar pra 2024, né, gente? Porque 2023 tá acabando o tempo. E eu ainda tenho muita coisa pra ler dos meus livros prioritários pra esse ano. Que, inclusive, tem vídeo aqui. E eu vou fazer um vídeo pra vocês falando qual foi o saldão desses prioritários, se eu conseguir realmente ler todos eles. Depois eu li Matadouro 5, que eu achei uma bomba. Esse livro, eu tinha comprado ele em 2020 ou 21, não sei, em alguma promoção, só porque a capa era bonita. Ele é uma ficção científica. E como vocês podem ver, eu enrolei alguns anos pra ler e eu falei, não, vou colocar ele na minha lista de prioritários pra ler esse livro e tirar da frente, pra ver se eu mando embora, né, o que eu faço com esse livro. Muito que bem. Li, dei 2 estrelas, pois achei uma bomba. Achei uma chatice. Ai, gente, é livro de hominho, entendeu? Livro de guerrinha. Ai, hominho, blá, 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 blá. Ai, não, gente, aqui a gente gosta de livro de mulher, entendeu? A gente não gosta de livro de hominho, sabe? De guerrinha, de ai, pipipi, popó. Ah, chato. Próximo livro, falando em livro de hominho, mas pelo menos esse livro de hominho, ele é interessante. O livro da minha família, Targaryen, no dia de hoje. Eu li Fogo e Sangue, né, que conta, é o primeiro volume aí que conta a história da família Targaryen. Finalmente terminei de ler esse livro também. Eu tinha começado ele no ano passado, mas eu não tava conseguindo engatar. Eu tava com muita demanda de trabalho no ano passado, então eu acabei que fui postergando. Esse ano decidi, não, bora, vamos fazer, vou ler. Eu li. Eu gostei bastante. Eu quero inclusive ver um dia, né, que ele soltar o volume 2, vamos ver o que vai acontecer. Porque eu tenho muito interesse ali em saber qual que vai ser a história pra chegar na Daenerys, né? Porque não chegamos até lá. Nós chegamos até só a coroação de quem fica no trono da Guerra dos Verdes contra os Pretos. Nossa, hoje hoje eu tô Targaryen e eu ainda tô dos pretos, né? Eu tô assim, realmente, porque eu sou Team Pretos. Eu não sei quem assistiu aí Casa do Dragão. Eu sou 100% Team Pretos. Alice Hightower, ordinária. Odeio essa mulher, entendeu? E no livro também, detestei. Mas é muito interessante ver tudo que vai acontecendo ali. A série, inclusive, também tá bem fielzinha. Ai, não vejo a hora de sair a próxima temporada. Mas, lido. E eu dei, não sei se eu falei, 4,5 estrelas. Por que que eu tirei essa meia estrela? Porque existe, eu nem acabei de falar, né? Livro de hominho. Existe uma coisa que me incomoda muito na escrita masculina, que é o olhar, né, masculino sobre as mulheres e o corpo das mulheres. Sempre que o George R. Martin, ele vai falar sobre um homem, ele fala, esse homem, ele era horrível, ele era beberrão, ele, sei lá, sabe, fornicador, não sei. Vários adjetivos negativos, mas sempre sobre coisas atitudinais, né, vamos dizer assim. E sempre que ele vai falar sobre uma mulher, em adjetivos negativos, o primeiro deles é: ela era gorda, ela era muito feia, ela era sempre sobre aparência, sempre sobre não sei o quê. Quando vai falar sobre a Rhaenyra, ai, porque a Rhaenyra ela era muito bonitinha e não sei o quê, depois ela teve filho e ela ficou gorda. Ai, a Alice Hightower não. Ela teve filho, mas ainda continuou magra.
Mas isso não é só sobre a Rhaenyra, isso foi uma crescente que eu fui vendo acontecer em vários trechos da história que ele ia contando. E daí chegava no momento de descrever uma mulher, porque assim, não tem problema em você falar adjetivos negativos sobre uma mulher. Só que ser gorda não é uma coisa negativa, entendeu? E é colocado com ênfase o tempo inteiro no livro que elas são gordas, que elas são feias. Tipo, cadê o resto, sabe? Elas não são fodas, elas não são legais, elas, sabe? Tipo, o que que atitudinal essa mulher tem de negativo? Ah, aí vai ver o atitudinal. Ela era uma víbora. Sabe? Tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Precisa crescer um pouquinho mais nesses adjetivos aí femininos. Eu sinto que falta um pouco nessa história, um pouquinho mais de olhar, sabe? Porque é uma mulher na sociedade, entendeu? Ai, tudo bem, é uma história medieval, não sei o quê. Tudo bem, isso a gente entende quando a gente vai olhar que, por exemplo, a Rhaenyra, ela não pode ficar no trono porque ela é uma mulher, né? A Rhaenys também, que é a rainha que nunca foi, não conseguiu pegar o trono porque ela era uma... Tudo bem, isso faz sentido ali, por ser medieval, por ser não sei o quê, né? Mas agora, numa narração de livro, que é feito por um narrador, que já passou aquele tempo, ele poderia trazer adjetivos, né, um pouco mais interessantes quando se falado sobre mulheres, né? Tipo, tem uma personagem que aparece, talvez aqui possa ser um leve spoiler, ou não, né? Porque eu não sei se isso vai aparecer na série, mas que dizem que o Daemon, ele trai a Rhaenyra com essa personagem, não sei o quê. E aí quando vai falar dela, tipo, mas como que ele traía com ela porque ela era feia? Sabe, gente, tipo, o que é isso? Ai, sabe, eu fico um pouco irritada. Então, mas aí, os 4 estrelas e meia, eu tirei essa mesa, porque eu acho que a história é muito bem escrita, é tudo muito coeso, é muito bom esse livro. Mas esse olhar masculino ultrapassado já não tá dando mais pra ficar consumindo, sabe? Indo então pro próximo livro, que é All Roads Lead Here, de Mariana Zapata. Sim, eu li o meu primeiro Mariana Zapata. Eu dei 4 estrelas pra All Roads Lead Here. Eu gostei bastante, tá? Eu só acho que a história ela poderia ter sido melhor em um sentido. A parte ali do slow burn, com o Tobias Rhodes, sabe, com o Tobias, é sensacional. Pra mim o problema é que depois que ela ficou com o Tobias, parece que ficou uma coisa assim, tá, eu tinha aberto vários pontos, né, aqui na minha narrativa, a questão da mãe dela, a questão dela tá perdida no quesito de trabalho, a questão do ex, né, tipo, eu abri várias camadas aqui, e agora ela já ficou com o boy e eu vou ter que resolver tudo isso agora. E aí virou, tipo assim, as últimas, sei lá, 100 páginas, ela só tentando resolver tudo que ela tinha deixado em aberto. E aí isso me incomodou bastante, e eu preferia que as coisas elas fossem sendo resolvidas no meio do slow burn, entendeu? Tipo, no meio do slow burn resolvia a questão ali da mãe dela, de o paradeiro, que não sei o que, sabe? Tipo, não precisava ser. Eles ficaram juntos, agora vamos resolver tudo? Então foi uma coisa que me incomodou bastante, porque depois que eles ficaram juntos, eu perdi completamente o interesse. Eu não tinha mais interesse de saber o resto, entendeu? Então acho que faltou essa sacadinha de narrativa aí da autora. Tirei uma estrela por isso. Depois eu li o quê? A História Secreta, de Dona Tartt, meu primeiro Dark Academia. Eu inclusive fiz um vlog falando de algum desses livros. Talvez ele ainda saia, tá? Talvez ele ainda saia. Não tenho 100% de certeza, vamos ver o meu mood. Porque ele tá gravado, eu nunca editei, tá tipo um pouco atrasadíssimo, né, esse vlog. Mas A História Secreta, 5 estrelas, e eu favoritei esse livro. Vira e mexe, eu continuo pensando nesse livro, assim, gente, ele é um livro tão imersivo. Mas ele é muito denso. Mas ele é tão imersivo. Tipo, você começa a ler, assim, e parece que você entra naquela história. E você sente a densidade daqueles personagens, daquela faculdade lá que eles estão, entendeu? Sabe assim? Esse livro vai ter ali um personagem principal, que é o Richard, que ele é um outsider que vai pra essa universidade. E lá nessa universidade tem um seleto grupo de aprendizes de grego e latim e etc. Seleto mesmo, são 5 pessoas apenas na turma, porque esse professor ele é muito rigoroso, ele é muito difícil, não sei o quê. E o Richard, ele tinha estudado grego antes, então ele achou que seria uma boa ele tentar. E assim, a princípio, ele não conseguiu entrar na turma. Deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Ele não conseguiu entrar na turma, mas conforme algumas coisas vão acontecendo, ele vai acabar entrando nessa turma. Eles vão começar a estudar o grego. Mas um mistério acontece.
Isso não é spoiler, tá, gente? Isso literalmente é a primeira linha do livro. Um desses 5, com o Richard são 6, mas um desses 5 aqui, que eu vou falar pra vocês quem é que é o Bunny, porque literalmente tá escrito na primeira linha. O Bunny morre. E todos estão envolvidos nessa morte do Bunny. Então o livro começa assim, é literalmente a primeira linha do livro. O Bunny morreu, entendeu? E aí a gente volta e aí começa a acompanhar o Richard nessa jornada para ele chegar na universidade, para ele conseguir entrar nessa turma. E a gente vai entender tudo que se encaminhou, assim, gente. E é perfeito. É perfeito, entendeu? É completamente perfeito. Eu amo todo o desenrolar da história. O final, tudo é perfeito. E tem tantas reflexões, assim, você vai lendo, eu ia grifando, e eu ficava assim, reflexões pra vida, reflexões que você leva até na terapia. Esse livro é muito bom, gente. É muito bom. Se você tem medo de ler esse livro, porque ele é denso, eu te digo, ele realmente é denso. Se você tá acostumado a ficar lendo só pornozinho de fada, você vai desistir. Mas agora, se você quer ler mais, entendeu? Assim, no sentido de nem falando de um lugar de pessoa cabeça, não, tá? Tô falando mais de uma coisa assim. Se você quer ler uma coisa diferente, uma coisa que talvez te desafie na leitura, né? Que não vai ser aquele pacing de romance, aquele pacing de romantasia, né? Se você tá querendo embarcar numa jornada um pouco diferente, eu recomendo muito a História Secreta, porque é muito bom. Realmente, gente, é muito bom. Muito, muito, muito bom. E se você gosta de mistério, então aí pra você vai te instigar ainda mais. E o penúltimo deles, então, a homenagem que eu até fiz no começo desse vídeo. Britney Spears, Memoir, né? Autobiografia de Britney Spears, The Woman in Me, que eu dei 5 estrelas. Óbvio. Gente, perfeito. Eu li literalmente em um dia. Esse livro curou minha ressaca literária, entendeu? Eu li em um dia, assim, ó. Eu não conseguia parar, não conseguia parar. Fiquei lendo, madruguei lendo essa bosta desse livro, porque é perfeito. Justin Timberlake. Homem podre, nojento, sabe? E ainda, eu não sei se vocês sabem, pra quem leu, né? Mas o Justin conseguiu, ele e o Colin Farrell, eles conseguiram ali pelos advogados que várias partes fossem cortadas, tá? Então teria coisa pior. Teria coisa pior aqui. Mas, Britney perfeita, cara. Poder ler tudo que a gente viu a mídia divulgando a rodo nos últimos anos, da perspectiva de Miss Britney Spears, foi perfeito. Foi perfeito. Entender as angústias. Eu, inclusive, eu era meio criança, né? Meio não, eu era criança. Em 2007 eu tinha 12 anos. Então, tipo, eu não peguei tanto isso. Inclusive, a cronologia do que aconteceu na vida da Britney, pra mim, era um pouco confusa, sabe? Sobre ela ter casado com o Kevin, e aí depois o surto, sabe? Tipo, eu não sabia em que momento ia acontecer tal coisas. E aí, ler pela perspectiva dela foi excelente, porque além de entender essa cronologia da vida da Britney, eu ainda consegui entender por quê. Porque, gente, ela não é louca, ela só era uma mulher que tava desesperada pelos próprios filhos. Ai, por favor, gente, leia esse livro. Leia esse livro. Se você gosta de cultura pop, se você não gosta de cultura pop, se você gosta ou não gosta da Britney, você precisa ler. Isso aqui é um marco temporal, isso aqui é necessário para a sobrevivência de um pequeno ser vivo. Leia The Woman in Me, porque, Britney, se você quer o mundo, eu te dou. E agora, por último e não menos importante, eu li Cantiga dos Pássaros e da Serpente, que eu ainda não assisti o filme, vou assistir amanhã. E eu concluí, né, agora Jogos Vorazes como um todo. Esse é o prequel, como que fala isso mesmo? Em português? Não lembro. I'm sorry. A história que se passa antes de Jogos Vorazes, que vai contar então ali a história do Snow. E, gente, assim, o livro é excelente. A Suzanne Collins, ela deu o nome. Eu dei 4 estrelas e meia, eu tirei meia estrela, porque o final, pra mim, eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho mais parrudo, contando um pouco mais como que o Snow, ele foi se transformando ali em quem ele era. Assim, isso colocado, eu acho que a história dá muito sobre isso, tá? Tipo, a gente entende super como que o Snow ele vai se transformar em quem a gente conhece ele em Jogos Vorazes. Mas ainda assim, eu acho que eu queria só um pouquinho mais, sabe? Mas eu acho que ainda assim, ali, quando ela... nas ações finais dele, no prólogo, eu acho que dá pra já entender esse gosto. Mas para além disso, Lucy Gray, né?
Eu acho que a Lucy Gray ali, a gente podia ter uma resolução mesmo do que tinha acontecido. Desculpa se alguém for tomar um spoiler, ó, spoiler alert. Spoiler alert. Eu não queria que tivesse ficado em aberto se a Lucy morreu ou não. Eu preferia que ele tivesse traído a Lucy, de verdade, e que ela tivesse morrido, entendeu? Porque assim a gente veria o monstro que ele é. E aí ficou nesse lugar meio cinza, eu não senti tanto. Voltando aqui sem a coisa do spoiler. Então, essa dinâmica aí do que acontece com Lucy Gray, que fica um pouquinho aberta, eu não gostei muito. Mas ainda assim, excelente. Cada easter eggzinho que a Suzanne Collins coloca, gente, ela foi perfeita, ela foi grandona. Esse livro poderia ser uma grande perda de tempo, tipo o Sol da Meia-Noite, sabe? Tudo bem que eu sei que são objetivos completamente diferentes aqui, mas, tipo, ela poderia ter feito isso, entendeu? Ela poderia ter pegado a história e ter feito uma qualquer coisa, sabe? Mas não, ela foi lá e ela entregou, ela fez. Ela foi e fez, entendeu? Suzanne Collins, ó, os meus parabéns pra você, você foi grande. Você foi grandona. E é isso, Brasil. Esses foram os últimos livros que eu li. Eu dei uma super empacada nos últimos meses, eu realmente não tava lendo. Tipo, A História Secreta, pra vocês terem uma noção, eu comecei a ler, acho que no começo de setembro, se não me engano, e eu fui terminar quase em novembro, pra vocês terem uma ideia. E aí depois eu dei, tipo, uma super empacada Enfim, minha vida, gente, tá uma confusão. Em outro vídeo eu vou falar um pouco melhor com vocês sobre como tá os updates da vida, pra vocês entenderem um pouco do que tá acontecendo por aqui. Mas a ideia é que agora, nesse finzinho de ano, eu consiga dar um gás pra conseguir ler mais algumas coisinhas que estão aí nos meus prioritários de 2023, pra gente também começar um 2024 com astral aonde? Lá em cima. Mas é isso então, espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve. Não esquece de clicar aqui no joinha, né, no botãozinho de curtir. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo grande.